Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e hoje um vídeo educativo para vocês. Vamos falar um pouco sobre como funcionam as competições na Pro League, de quem são os shows, como que funciona isso, tem o dono de cada show, é a Pro League que manda, é o dono do show que manda. Tem o caso do Shawn Rhoden gerou muita confusão, tem muita gente criticando a Pro League pelo Shawn Rhoden ter sido a sua participação olímpica revogada. Na verdade, não foi uma decisão da Pro League, foi dos donos do Mr. Olímpia. Para entender isso, a gente tem que saber quem são os donos do Mr. Olímpia. Vamos lá. Antes de mais nada, quero pedir para vocês deixarem seu like aqui, comentários, compartilhe o vídeo. A ajuda de vocês é muito importante para fazer o canal crescer, para fazer o canal ser mais visto e para que a gente tenha cada vez mais espaço aqui na mídia brasileira. Agradeço muito a ajuda de vocês, agradeço a quem assiste os vídeos, quem comenta, quem dá like, quem me marca lá no Instagram dando as notícias, com postagens. Acho muito importante, sou muito grato por tudo que vocês fazem por mim. E vamos lá, como que funciona isso? Como que é? O do Olímpia tem dono, não é da Pro League? Quem fundou a IFBB, quem fundou a Pro League foram os irmãos Wader, o Joe e o Ben Wader, e eles eram donos do Mr. Olímpia. O Joe Wader era dono dos direitos do Mr. Olímpia. Os eventos, cada um tem os seus donos. Alguns anos atrás, metade dos direitos do Mr. Olímpia foram vendidos para a EMI e pouco tempo atrás a EMI comprou e é dona de 100%. Para entender um pouco melhor, cada show tem o seu dono. Então, por exemplo, o Arnold Classic. O Arnold Classic é do Arnold. É lógico que ele tem alguns sócios, mas a gente pode dizer que o dono, o principal, é o Arnold Schwarzenegger. E ele tem autonomia de fazer algumas coisas, como, por exemplo, escolher quem vai competir. Cada show tem um dono, cada show tem uma empresa que organiza. A organização do Arnold é que organiza a feira, que vende os lugares, os estandes para a feira, que capta o dinheiro, que organiza, que faz o campeonato. A Pro League, ela é a entidade que regulamenta o campeonato, que vai mandar os árbitros, que vai ter as regras de como julgar esses físicos ali. Quem vai, quem não vai depender de cada organizador. De uma maneira geral, os organizadores dos shows deixam abertos. Qualquer profissional que quiser competir, eles permitem, porque eles querem, óbvio, cada vez mais atletas competindo e mais gente no show deles. O Arnold tem um nível tão grande que ele seleciona, ele escolhe. O Arnold Ohio é só para convidados. E o pessoal se mata para ser convidado. Um outro exemplo, o Muscle Contest. O Muscle Contest é uma empresa que organiza vários shows. Então, cada show que tem o Muscle Contest Brasil, o Nacional, tem alguns lá nos Estados Unidos. Eles que organizam os shows, que negociam com patrocinadores. E aí, a Pro League regulamenta como esses shows são julgados e como tudo é feito. Um exemplo antigo, muito interessante, era o New York Pro. O New York Pro, para vocês que são mais novos, é o terceiro show mais importante do circuito profissional. E foi o segundo show mais importante durante muito tempo. Até não haver Arnold Classic, era o primeiro show em importância o Mr. Olympia, o segundo o New York Pro, mas ele não chamava New York Pro, ele chamava Night of Champions, Noite dos Campeões. E o dono do nome Night of Champions era o Wayne DeMiglia, que era um cara também, era um dirigente da FBB, da Pro League, que organizava esse show em Nova York. Uns anos atrás, o Wayne DeMiglia se rebelou e falou assim, eu tô fora da FBB, eu vou fundar a minha federação, a PDI, que é a Pro Division. Ele levou o Night of Champions com ele. Então, o show da Pro League feito em Nova York não podia mais ser chamado Night of Champions, porque o cara levou. Mudou o organizador, o Steve Weinberger começou a organizar e puseram New York Pro. O Night of Champions foi feito em outro lugar, em outra federação, por outros atletas, enfim. Esse é o lance. Hoje eu acho que ele já não tem mais os direitos disso, que a gente tem alguns shows que se chamam Night of Champions aí pelo mundo, mas é uma história interessante. E aí a gente volta para o Mr. Olympia. Os donos do Mr. Olympia são uma empresa, um conglomerado, que é uma editora que publica jornais, revistas, que chama AMI, A-M-I. E esses caras gerenciam o Mr. Olympia. Então a feira do Mr. Olympia é deles. Os caras que vão lá expor, que vão comprar stands, tem que negociar com eles, comprar deles. O show de bodybuilding, eles decidem que categorias que vão ter ali, por isso que a gente não tem bodybuilding feminino aberto, eles escolheram tirar. E eles têm autonomia para tomar as decisões de que categorias vão ter, como vai ser a feira, quem vai, quem não vai. Tem um acordo entre o Olympia e a Pro League, que o Olympia é o sistema qualificatório, é o maior show da Terra, precisa se qualificar para lá,
Mas eles têm essa, por serem donos, eles têm essa autonomia de falar assim, eu não quero que fulano, eu não quero que ciclano, eu não quero que qualquer cara venha competir. Por isso que eles deram aquela notícia que eles revogaram os direitos do Shawn Rhoden de competir no Mr. Olympia. Ele não foi banido, na verdade, banido é uma palavra muito forte, não é bem o caso. Eles revogaram o direito do Shawn Rhoden competir. Caso a situação do Shawn Rhoden mude, seja inocentado, e caso a AMI, que é dona do Mr. Olympia, julgue que ele pode voltar, eles tiram essa revogação e ele pode voltar a competir ali. Mas é importante que a gente foque que a decisão de revogar o direito do Shawn Rhoden de competir foi tomada pela direção do Mr. Olympia, pelos donos do Mr. Olympia. A Pro League se manteve neutra no assunto, eles soltaram uma nota falando o seguinte, que eles vão esperar o julgamento acontecer, eles vão esperar a justiça decidir qual é o futuro do Shawn Rhoden para depois se declarar, para depois tomar alguma decisão, caso seja necessário. Isso gera um monte de discussões paralelas. A primeira delas é a seguinte: será que vale a pena ter pessoas que não estão ligadas ao bodybuilding sendo donas do maior show da Terra? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que não é uma coisa legal para o nosso esporte ter o maior show do mundo e tendo como donos caras que não estão ligados, que não são pessoas que viveram o esporte, que amam o esporte, que entendem o quão importante esse esporte é pra gente. Eu espero que esse show um dia volte a ser comandado, que volte a ter como donos pessoas que amam, que fazem o esporte pelo bem do esporte, que sabem o que o fã quer ver, sabem o que o fã gosta. A outra pergunta é, foi correta a atitude da AMI suspender o Shawn Rhoden de competições do Mr. Olympia? É assim, a gente tem que pensar que eles querem dinheiro, eles são uma empresa que busca lucro e eles estão tentando, a minha visão, não estou dizendo que eu concorde com isso, não estou dizendo isso que eu concordo. É uma situação difícil. Mas eu estou tentando explicar e entender qual foi a visão que eles tiveram. E eu acho que é a seguinte: estou tentando proteger o nome do evento deles, do Mr. Olympia. E proteger o valor que isso tem. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acho que os caras do Olympia pensaram. E aí eles, para evitar esse tipo de repercussão de pensamento, para evitar que as pessoas, que a opinião pública pense o seguinte: os caras do Olympia são coniventes com isso. Para evitar esse tipo de coisa, eles preferiram revogar o direito do Shawn Rhoden de competir até que seja investigado. Mais uma vez, não é a minha opinião, não estou dizendo que isso é certo, não sei se é certo ou se é errado, estou tentando mostrar para vocês como eles talvez pensaram nisso, como eles talvez procederam com essa situação. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Foi justo, foi injusto fazer isso com o Shawn Rhoden? Deveriam ter aguardado o julgamento? Foi certo? Quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.